A paz do Senhor, igreja, mulheres de Deus, seja louvado o Senhor pela vida de cada uma. Há muito tempo que não temos nenhum vídeo aqui no canal, por várias razões, mas estamos aqui hoje para recomeçar essa nossa dinâmica. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jamila Elias, sou mãe, sou esposa, filha de Deus. Hoje falei no sentido inverso, mas é filha de Deus, esposa e mãe. Essa é a ordem. Eu hoje quero partilhar com vocês uma experiência, não uma pregação. Nós sabemos que aqui nós não fazemos a pregação tradicional. Nós partilhamos experiências, as experiências que temos tido com o Senhor. Certa vez eu ia para cá, uma coisa de 2 ou 3 semanas, e eu meio que ouvi o Espírito Santo sussurrar para mim. Eu já tinha feito a minha oração e estava mesmo já luz apagadas e pronta para dormir. O primeiro Adão recusou-se a assumir a sua responsabilidade, mesmo pecando, mas o segundo Adão assumiu a responsabilidade pela sua noiva, mesmo não pecando. E à medida que eu fui refletindo sobre isso, à medida que eu fui pensando sobre isso, me fez perceber também, houve alguns pontos que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, me fez pensar em como nós não podemos confiar e depender. Confiar não é essa confiança que, humanamente falando, né? Nós não devemos depender, colocar toda a nossa dependência no homem. Eu venho falar para aquelas mulheres que, como eu, já tiveram muitas histórias, já foram defraudadas por pessoas, por homens, namorados, noivos, marido, filhos até, para trazer uma palavra de consolo, mas também de alguma forma de alerta. Nós às vezes acabamos por passar por muitas situações, acabamos por ser decepcionadas porque nós depositamos sobre os homens uma responsabilidade que nós deveríamos depositar simplesmente para Deus. Porque vai dizer aqui a palavra, deixa eu lá ver, em Romanos 5. Romanos 5, vou começar a ler a partir do 1 e vou até onde for necessário. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Eu vou passar para o 6. O 6 diz: pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O que essa passagem me chama a atenção? Antes de nós pudermos aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Cristo já tinha morrido por nós. Há mais de 2000 anos, todos nós sabemos que Cristo foi uma figura, é uma figura não só espiritual, mas é uma figura histórica. Cristo existiu, Jesus Cristo existiu. E antes de nós sermos salvos por eles, e hoje nós podemos ir diante dele em oração, em adoração, dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero exaltar o teu nome, eu exalto o teu nome. Nós estávamos caídos nas nossas próprias faltas, no nosso pecado, mas mesmo sabendo disso, Cristo morreu por ti e por mim. Ou seja, desde a fundação dos séculos, antes de existir todo esse mundo da dinâmica que conhecemos, Deus determinou que Cristo viria para nos salvar da condenação do nosso próprio pecado. E Deus, sendo onisciente, conhecendo tudo, sabendo de tudo, conhecendo até o mais pequeno e perverso pensamento que nós tenhamos, ainda assim decidiu dar o seu Filho para morrer por nós. E Cristo é Deus.
Cristo, Jesus Cristo é Deus. E mesmo sabendo que eu teria sentiria ira, eu teria dificuldades em perdoar, você também teria que lutar com as situações que você luta. Nós teríamos muitas vezes que haveríamos de querer ser perdoados, mas não conseguir perdoar. Ainda assim, Cristo veio, viveu, padeceu tudo quanto padeceu e no final morreu por nós para ressuscitar e dar-nos a possibilidade de nós sermos feitas filhas de Deus, co-herdeiras da graça. Algo que o primeiro Adão falhou em fazer. Por quê? Adão era responsável pela queda. Antes de todas as coisas, da criação da mulher, antes da criação da mulher, Deus deu orientações muito específicas a Adão sobre aquela árvore. Quando vamos ver aqui em Gênesis 3, ele vai falar, Gênesis 3, acabei caindo em Gênesis 3, mas essa é a conversa entre Eva e a serpente, né? A serpente chega para Eva de forma astuta e diz: é verdade que vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore? A que Eva responde: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Então, essa era a orientação que Deus deu a Adão. Adão era o cabeça do casal, era o responsável do jardim. E quando Eva vai chegar até Adão e oferece a ele a possibilidade de comer a maçã também, né? A fruta, a Bíblia não fala maçã, nós não sei por que razão fomos para a maçã. Adão teve a possibilidade de dizer não. O meu pai me disse que não podia comer, então eu não vou fazer. Mas Adão consentiu. E se nós formos ver aqui no 7, a partir dos 6, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Aqui nesse ponto, o marido dela tinha a possibilidade de dizer não, de tomar a liderança, de exercer de facto a liderança como cabeça. Mas o que ele faz? Ela comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, ou seja, desde o princípio ele falhou em exercer a sua liderança. Ele estava na companhia de Eva durante todo esse processo de conversa com a serpente, toda essa ministração errada que estava a ser feita, e Adão não se posicionou. E ele igualmente comeu. Não só não se posicionou, foi omisso, como quando chegou o momento de agir, ele ainda foi ativo na desobediência. Nós sabemos que antes de qualquer outro pecado, o primeiro pecado que houve foi a desobediência. É isso que abriu portas para tudo quanto nós temos estado a viver aqui. Logo após terem comido, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Passou algum tempo e no final do dia, o Senhor aparece diante deles e vai para o jardim e pergunta a Adão: onde estás? Adão vai responder: ouvi o som do teu caminhar no jardim, mas vendo que estava nu, tive receio e me escondi. Deus vai dizer, vai questionar: como é que você sabe que estás nu? Comeste da árvore que eu proibi? E nesse momento, Adão tinha outra vez a possibilidade de se redimir diante de Deus. Adão o que faz? Responde: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele não tomou consigo a sua responsabilidade. E ele não tomou a responsabilidade pela sua noiva, pela sua esposa. Aliás, ele pegou e atirou a responsabilidade até das suas próprias escolhas à esposa.
Por sua vez, vamos parar por aqui. É aqui onde nós vamos fazer essa comparação entre Jesus, que é considerado o segundo Adão, e Adão, de facto, que é o cabeça da espécie humana, que é o primeiro Adão. Depois desse momento de queda, o Senhor vai falar com Eva, vai falar com a serpente e vai dar a condenação pela consequência dos erros, pela desobediência, pelo pecado. E dali para frente nós fomos nascendo, reproduzindo só aquilo que o primeiro Adão tinha feito. E nós fomos, isso é uma coisa que nós não temos escolha até decidirmos aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós que estamos em Cristo, é porque nós percebemos, não estou a dizer nós que vamos à igreja, eu estou a dizer nós que estamos em Cristo, é porque percebemos de fato que todos pecamos e todos precisamos da glória de Deus, da graça de Deus. E reconhecemos que Cristo é o único caminho, é o caminho verdadeiro, é o caminho que leva à vida, e é a vida em si. Nós temos a possibilidade de fazer as coisas de maneira totalmente diferente. Mas nós nos frustramos por quê? Porque nós falhamos em reconhecer que o nosso esposo, o nosso pai, o nosso irmão, as pessoas à nossa volta, elas são pessoas que caíram também, que herdaram a queda e continuam a reproduzir o padrão de comportamento do primeiro Adão, por não estar em Cristo. Maior parte das vezes, e mesmo estando em Cristo, nós sabemos que a carne e o espírito, eles lutam intensamente, constantemente na nossa vida, e nós vamos continuar nessa luta até chegar o momento de nós sermos glorificados, ou seja, de nós irmos para o céu, falando de uma maneira mais simples. Nós acabamos sofrendo porque nós nos esquecemos disso, e nós nos esquecemos que apenas Cristo tem a solução para as situações que nós enfrentamos na nossa vida. E não falo isso como que se nós devêssemos nos relacionar com Deus simplesmente para receber dele as coisas que nós precisamos para a nossa vida terrena. Nós precisamos nos recordar que a vida terrena, ela é muito... É bom que nós possamos viver aqui o melhor que essa vida, comer o melhor que essa terra tem para oferecer, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso lugar não é aqui, nós estamos de passagem e nós vamos a caminho do céu. Nós vivemos uma vida frustrada constantemente porque nós nos esquecemos totalmente que Cristo morreu por nós, antes de nós podermos ser de algum uso para eles, antes que nós pudéssemos ser vaso de honra. Então, nós estamos agora no princípio do ano, 2025 começou, e o que eu quero dizer é que nós não vamos ter uma vida espiritual diferente daquela que nós temos estado a viver ao longo desses últimos anos, se nós não formos intencionais na maneira em como nós nos submetemos diante de Deus. Se nós não reconhecermos a nossa necessidade de Cristo, se nós não reconhecermos que dentro da nossa casa existem pessoas, e muitas vezes os nossos esposos, os filhos, os pais, os irmãos, nós não reconhecemos que eles precisam de reproduzir o padrão de Cristo e deixar de reproduzir o padrão de Deus, que só é possível quando eles reconhecem Cristo como único e suficiente Salvador, nós vamos continuar a viver as frustrações que nós temos estado a viver até aqui. 2025 começou, estamos no primeiro mês, o mês das primícias, o mês do primeiro, o mês do início, que vai determinar a cadência de todo o resto do ano se nós não tomarmos atitudes que possam gerar mudanças intensas na nossa vida. Então, o que eu quero convidar a cada mulher que vai ouvir esse vídeo é que faça uma reflexão agora em janeiro e vê aonde é que você tem dependido dos descendentes de Adão, do primeiro homem, dos que têm reproduzido o comportamento do primeiro homem, e aonde é que você
tem realmente dependido de Deus. E ao fazer esse exercício, peça que o Espírito Santo te ajude a fazer a mudança que é necessária, as mudanças que são necessárias para que nós sejamos colocadas debaixo da direção de Cristo. A última coisa, e isso é muito para as casadas, as mulheres casadas que vivem maritalmente, as que vão se noivar, acho que é para toda mulher, porque depois nós todas vamos chegar por ali, nem todas, mas a maior parte. Me fez refletir no seguinte: Cristo manda, Cristo, a palavra, Cristo, Efésios. Em Efésios vai falar sobre os papéis do homem e da mulher. E vai dizer que a mulher deve se submeter ao esposo como ao Senhor. E vai falar ao homem que ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E eu olhei mais profundamente para o que aconteceu aqui, o que Eva e Adão deixaram de fazer, porque da mesma forma que Adão não assumiu responsabilidades, Eva também não assumiu a sua responsabilidade. Aqui no 13 vai dizer: ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Redargiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mas na realidade, o Senhor não fez com que nós fôssemos seres sem a capacidade de raciocínio. Nós temos sempre a capacidade de raciocinar. Pecar ou não pecar é uma questão de decisão. Nós temos sempre a capacidade de dizer: Senhor, eu não consigo dizer não sozinho, mas eu sei que podes me ajudar, então eu não vou fazer isso. Mas tal como Eva, nós muitas vezes escolhemos pecar e falhamos em assumir a nossa responsabilidade e nos arrependemos. Então, para o marido e a mulher, o Senhor vai dizer, vai dar a orientação: mulher, submeta-se, homem, ama a mulher como Cristo amou a igreja. Eu vejo como que é como se o Senhor estivesse a levar os dois a fazer aquilo que eles deixaram de fazer no jardim. Porque se o homem tivesse dito: Senhor, é verdade, a minha mulher falhou neste ponto, mas eu assumo a responsabilidade pelo erro dela, pela falha dela, tal como Cristo fez, mesmo não tendo culpa, talvez Deus pudesse ser misericordioso, manifestar a misericórdia, porque Ele é misericordioso, manifestar naquele momento a misericórdia, e não chegaríamos aonde chegamos. E relativamente a Eva, se Eva tivesse se submetido, dito: Senhor, é verdade, o meu marido, eu realmente quem influenciei o meu marido nesse sentido, e peço que o Senhor me perdoe, talvez nós não fôssemos chegar aqui. De alguma forma eu vejo como que as orientações nos papéis que o Senhor determina nos leva a constantemente ser forçados, porque até se submeter e esse morrer constante não é algo que acontece sem intenção. Você precisa intencionalmente se submeter ao seu esposo, e o seu esposo precisa intencionalmente morrer para que você seja vivificada, para que você seja salva, como Cristo fez pela igreja. Então eu vejo como que se o Senhor tivesse chamado cada um dos dois no exercício do seu papel de esposo e esposa a agir da maneira que o primeiro Adão e Eva não puderam fazer. Bom, eu não sei se... eu creio que alguém será alcançado, ainda que for apenas uma pessoa, há de ser alcançada por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Bom, muito obrigada por terem estado aqui conosco. Eu quero convidar a quem tiver alguma opinião a dar, alguma coisa a dizer, que possa, por favor, deixar um comentário, dizer uma palavra, e que o Senhor abençoe não só a cada mulher que for ouvir, a cada pessoa que está ao alcance da minha voz, mas as famílias que estão aqui representadas. Muito obrigada, bom 2025, o resto de 2025 seja abençoado para cada uma de nós. Amém?